Olá, saudações a todos, meus irmãos dimensionais. Eu sou Espartaco Valente e esse é o nosso canal Expansão da Consciência. Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estou aqui para trazer mais um momento, um vídeo para a nossa reflexão, uma reflexão própria, dita, que eu disse que ia trazer aqui, né? E o nosso tema aí ainda é aquela construção, né, do nosso eu, né, a construção da nossa própria realidade que a gente está criando neste agora, né. Mas antes de eu falar, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, curta, compartilhe, comente, certo? E vamos lá para o vídeo. Antes disso, quero agradecer a todos que estão aí, aos novos que chegaram, aos que ainda não chegaram. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, o canal é nosso, o canal é seu, o canal não é meu, é nosso, certo? E eu sou o Espartaco Valente, como eu disse, este é o nosso canal, Expansão da Consciência, certo? E quero trazer aqui um tema assim, que faz a gente pensar um pouco, né, sobre a nossa evolução, sobre a nossa mentalidade, né, sobre o nosso eu, sobre o nosso ego, certo? Né? Sobre toda essa matrix que a gente vive aí, entende? E eu vejo muita gente falando sobre Matrix, dando aula sobre Matrix, né? Mas, infelizmente, eu acredito que 1% somente sabe o que é Matrix, né? O resto, a gente só especula, né, sobre essa Matrix aí, né? E garanto que se você estiver ainda na Matrix, dormindo, você estará muito mais próxima de sair dessa Matrix, como melhor do que muitos que estão aí e não sabem nem que exista essa tal Matrix, né? E tudo que vem na nossa vida é uma construção, sabe? Pega a visão aí. Quando nós nascemos, exemplo, perdão, quando nós nascemos, nós estamos começando na vida, estamos novos em folhas, né? Que nem um computador, né? Ou seja, estamos com uma pura consciência, sem o domínio, sem essa parafernália toda aí de pensamentos, de ideologia, né? A gente vem novo, com um backup novo, né? Com um computador que vem direto da fábrica, na verdade. Um computador desse aí não tem nem o Windows instalado ainda, né? E vamos ter que instalar o Windows, programa para usar, né? É exatamente você, nós, quando nascemos pura consciência, sabe? E aos poucos vai ser instalado todos os programas, né, dentro de cada um de nós, né? Todos os drives aí para funcionar direitinho, né, verdade? Começa pelo nosso nome, que é escolhido pelo nosso pai, pela nossa mãe, na verdade, para que a gente possa ser reconhecido pelo nosso nome, né? E com isso a gente vai construindo toda uma situação onde a gente começa a gostar de uma comida tal, onde a gente começa a gostar de uma roupa tal, de um time, de um tipo de música, muita coisa, sabe? E dependendo do lugar que você nasceu, exemplo, aqui no Brasil, né, aqui é uma gama de evangélico e outras coisas, que dizem que o país aqui é laico, né? Tem muitas culturas, claro, né? Mas se nascesse na Índia, lá você teria talvez uma outra religião, né? Se você nascesse na China,
você ia ter outro tipo de religião, ou pensamento, ou uma ideologia, sabe? Se você nasceu, exemplo, como eu nasci em Manaus, aí gostar de um time que é de lá, ou quem nasce no Rio gosta de um time que vem de lá, já quem nasce em outro país aí, né, torce por um certo time lá, ou não, tem países aí que nem pode, não é verdade? Então tudo é cultura isso, não é verdade? Então só isso aí, só aí você já vê tudo, aquilo que você chama de eu, vai mudar conforme o lugar que você nasceu, sabe? O seu eu, o nosso eu, é um ser imutável, sabe? O nosso eu é um ser imutável, é um ser puro, que herdamos de uma consciência maior que nós chamamos de Deus, né? Da força divina, Deus Pai e Mãe. E quando nós estávamos lá, nós éramos uma consciência pura, sem essa contaminação do que acontece agora, nesse momento aqui, sabe? Engendrado até mesmo pelo GO, onde a gente começa a ter outro tipo de aprendizado, outro tipo de consciência, né? Então, quando a gente vem, quando a gente nasce, a gente está num estado total de pura consciência. A criança, ela é inocente, não é verdade? Né? Mas quando a gente começa a ter uma certa idade, já criança, por exemplo, na juventude, a gente já começa totalmente a sair fora dos parâmetros da originalidade, não é verdade? A gente já começa a estar totalmente engendrado ali, naquele formato que aprendemos, né, daquela cultura, ou daquele aprendizado, até mesmo familiar, certo? Certo? E esse eu que é formado, hoje nós chamamos de ego. O ego é uma construção que sobrepõe a consciência, né? E sobrepõe, exemplo, a sua consciência. E você foi sobreposto a isso. Eu fui sobreposto a isso. E conforme o tempo vai passando, nós vamos passando por essa mudança. Um momentinho aí. Então, todos nós nascemos pura consciência. Mas aos poucos, né, tudo vai se modificando e tudo vai se moldando no eu horizório, ilusório, né? Ou seja, acima da nossa consciência, né? E aí, nisso, nós nos perdemos dentro de nós mesmos, com tanta situação que acontece, sabe? Com tantas coisas que acontecem, a gente começa a nos achar que nós somos esse eu ilusório. Não é à toa que muitas pessoas vivem como um personagem. Elas criaram esse personagem, sabe? É um eu ilusório, entende? Deixa a coisa aqui, esse aqui é meio, sei lá, aperta, né? Enquanto o nosso eu, né, o nosso eu próprio está dentro da gente, praticamente parado, morto, sabe? E esse eu ilusório é como uma entidade, sabe? É que nem uma entidade que vive, né, a vida por nós. Ela vive a vida pelo nosso eu original, sabe? E ela vem com uma vontade contraditória, sabe? Dentro da gente. É por isso que vem um grande embate contraditório com a gente, sabe? Um embate da essência com o ego, sabe? O ego, sabe? O ego, ele é contraditório ao nosso eu verdadeiro. Exemplo, vou dar aqui, né? Enquanto o meu eu é comportado, exemplo, não quer muitas vezes estar aí fazendo as coisas pífias da vida, o ego, para se satisfazer, ele quer, sabe? E isso é ruim quando nós damos essa entrada para o ego, né? Exemplo,
Eu, muitas vezes, eu me deixei me levar pelo meu próprio ego, sabe? Muitas vezes, eu me deixei me encaminhar pelo meu próprio ego, prendendo o meu eu dentro de mim. Em vez de eu viver a minha vida como era para ser, eu deixei o meu ego se sobressair sobre o meu eu, a minha verdadeira essência pura. E por isso aconteceu que no fim das coisas eu sempre me dava mal, sempre acontecia coisas comigo que não era para acontecer, porque se eu parasse um momento para ouvir o meu estado consciencial, a minha consciência, o que o meu eu verdadeiramente gritava dentro de mim, em vez de eu querer fazer a vontade do meu ego para me sentir bem, eu fazia e acabava o quê? Me dando mal. A questão disso foi muitas vezes quando eu me deixei me levar pelo álcool, por exemplo. Né? Aquele momento ali do álcool via um momento de êxtase, onde o meu ego se sentia, parece que se sentia poderoso, mas depois que o álcool passava, é que eu ia sentir o quê? As consequências. O nosso eu verdadeiro, ele sabe o que é de verdade bom em nossa vida, né? E ele tenta buscar isso, sabe? Tenta modificar isso, né? O nosso eu verdadeiro, ele tenta nos encaminhar para um lado correto. Mas quando a gente não se deixa ouvir esse estado da consciência, né? Esse pensamento, exemplo, o nosso eu verdadeiro, talvez a nossa interação com o nosso eu do futuro, a gente só quebra a cara. Foi o meu caso. Quantas vezes eu quebrei a cara por deixar de ouvir a própria voz, como a gente fala, né? A voz do coração, né? O nosso eu, o Deus interior que habita em nós, sabe? Porque o Deus, sim, ele habita dentro de cada um de nós. E é quando a gente não dá vazão a esta voz no íntimo, é que a gente faz as coisas erradas, sabe? Então é isso, né? Este é uma construção que acontece com cada um de nós, principalmente os dimensionais, que ao nascer, né, ao vir para cá, para esta densidade, para este mundo, ele começa a ser moldado e modificado, como é para ser aqui, né? Porque aqui nós estamos vivendo uma escola, um aprendizado de vida, onde a gente começa a provar todo tipo de emoções, certo? Deixa eu me ajeitar aqui, porque a gente começa a provar todos os tipos de emoções e a gente começa exemplo, desde criança a gente começa a seguir, galgar patamares, né? A gente começa com os ensinamentos da família, né? Aí vem o quê? Vem a escola, vem as crenças, sabe? Toda criança, exemplo, muitas crianças, ela começa aí a pegar os costumes dos pais, não é verdade? Depois vem as crenças, vem a escola, vem os momentos aí da vida, e tudo isso aí traz uma consequência de coisas que acontecem, sabe? Onde muitas coisas nos fazem evoluir. Hoje eu sou grato, porque apesar de todas as situações que eu vivi, né, mas me fez me fortalecer, me fez crescer. E hoje eu sei que muitas coisas que aonde eu aparentemente também me dei mal, mas não foi um mal absoluto para a minha vida, mas para um aprendizado, onde eu pude me moldar através desses erros, onde eu pude aprender, onde eu pude ver o real caminho, né? E não deixar que o meu ego me deixasse ir além do que eu podia. E claro, tem gente que diz, precisamos matar o ego. Não,
Não podemos matar o ego. O ego somos nós mesmos, né? Ou seja, o nosso eu. Só que a gente tem que saber como trabalhar esse ego, esse eu, né? Porque tudo isso é uma construção da nossa vida interior. E toda essa situação, esses ensinamentos que a gente aprende aí, né? A gente começa a nos perguntar, né? Por que nós estamos aqui? O que viemos fazer? Né? E no momento que a gente começa a buscar conhecimento, a gente começa a pesquisar, conhece sobre Matrix e nos perguntamos o que é Matrix? Né? A resposta lógica e é clara. A Matrix somos nós. A Matrix é você, sabe? É a sua mente, né? Para nós sairmos da Matrix, precisamos morrer em vida, precisamos sair do nosso ego, da nossa mente, sabe? Precisamos sair desse eu ilusório e conseguir enxergar de fora, no estado da pura consciência. Então, quando nós percebemos que sair da Matrix não é sair de um estado ilusório, na marra, não, mas é sair de dentro para fora, não de fora para dentro, é conhecer a si, sabe? É isso, é sair da Matrix, é você começar a pensar por si só, é você começar a buscar o conhecimento, sabe? E não depender que outros venham ditar uma regra para você, não depender que outros venham querer colocar você numa redoma ali, dizendo que vai protegê-lo. Não, é você sendo dono da sua própria vida, da sua própria construção da sua realidade. Tá? Isso é sair da Matrix. Entende? Então tudo isso aí é uma mudança interior, né? Por isso que chama expansão da consciência, sabe? Uma mudança consciencial. Você vai estar, a sua própria engrenagem, né, que foi moldada sobre a sua consciência pelo lado de fora. Aí você vai estar saindo da Matrix e vai estar enxergando ela por fora, entende? Todos nós somos assim, né? Mas muitas vezes nós precisamos, é claro, de uma ajudinha. Sim, eu não nego isso, né? Mas o maior conhecimento de tudo isso se encontra dentro de cada um de nós. Como eu digo, eu sempre, desde criança, eu fui muito questionador. Eu sempre perguntava, eu sempre analisava, né? Questionava, mas por que isso? Mas por que aquilo? Como é isso? Como isso? Por que nascemos? Qual é o sentido de nascer? Nascemos para quê? Para mais tarde morrer? Nascemos para quê? O que viemos fazer? Tudo isso eram meus questionamentos, sabe? Mas hoje eu compreendo, né, que todos nós viemos para cumprir uma missão. E esta missão nós estamos cumprindo, cada um de nós, né? Ontem o Rafael falou uma coisa que eu brinquei que bugou muita gente, né? E se nós somos nosso eu do passado, do presente e do futuro, não é verdade? E se nós já viemos do futuro, hoje nós estamos aqui, o que viemos fazer? Desde quando nós estamos aqui? Para que viemos aqui? Agora eu que falo, né? E outra aí falou umas coisas interessantes lá que bugou. Acho que até eu fiquei bugado. Eu não nego. Mas eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. O que eu estou falando aqui é de um estado de pura consciência minha mesmo, sobre minha ótica do meu entendimento, certo? Não porque alguém está me ditando, mas porque eu estou buscando conhecimento, sabe? Eu estou buscando toda essa expansão consciencial, esse estudo em fatos lógicos e empíricos. Hoje que eu busco, sabe? Com fatos, vivências, né? E a maior dessas vivências é o sentimento que nós carregamos em nós. Qual é um dos melhores sentimentos e maiores, se não o amor? O amor é um estado de consciencial e um sentimento lindo e maravilhoso que nos transforma
totalmente e transforma todos ao nosso redor. Mas isso só acontece quando a gente não deixa o ego se sobressair sobre o nosso eu, entende? Porque quando eu entendo que eu, né, como eu gosto de dizer, eu sou Spartacus. Né? Quando eu entendo que eu, né, sou muito mais do que posso imaginar, né? Cara, eu sei, eu posso, eu consigo, mas não vou deixar o meu ego se sobressair sobre isso, porque senão aí vem aquela situação lá, eu esqueci a palavra, gente, me fugiu aqui, certo? Mas eu prefiro, como diz assim, continuar as minhas pesquisas, as minhas buscas sobre a minha interiorização, né, o conhecimento consciencial, né, no meu estado hoje que eu vivo. E para mim é muito melhor do que antes, porque eu já tive um tempo preso realmente aí nessa malha da matricial, né? E eu passei um tempão aí, né? Mas sempre tinha um relapso de liberdade, onde em alguns momentos da vida eu questionava, dizia o porquê. Exemplo, quantas vezes eu estive sentado na beira da praia e nada melhor do que estar em uma praia, gente, onde você medita e ali a paz, a energia é diferente. E eu ficava pensando, por que eu vim para cá? Qual é a lógica de tudo isso? Por que nascemos? Por que vivemos? E por que morremos? Eu sempre me perguntava isso. E nessa busca, todos nós, ser humano, buscamos um meio de fuga, né? E muitas vezes a gente construímos realmente esse personagem, né? E hoje eu sei e aprendo que eu mesmo não sou o Spartacus. Você não é o Marcos, você não é a Cláudia, você não é o Beltrano, o Ciclano, não. Você é você, sabe? Nós somos um estado de consciência viva, né? Sabe? Antes de sermos, aqui humanamente falando, né? Então, agora, nós éramos um estado de consciência, luz, né? Ou seja, energia, né? Partícula de Deus, talvez eu possa dizer isso, um fractal, né? Parte de Deus. Por isso que eu digo que nós somos um com Deus, né? Somos um com o Criador, com a fonte divina, né? Por isso que aquela palavra, o eu sou, tem um grande significado também para mim. Eu sou o Espartaco, eu sou um com a fonte, eu sou um com Deus, eu sou um com a fonte divina. Nós somos, né? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui, né? Eu queria só deixar essa reflexão aí. Eu espero que possa ajudar, né? Mas lembre-se, né? Você é muito mais do que do que você imagina. Assim como eu também, né? Infelizmente tem muita gente que se menospreza, se deixa se diminuir, outros por outros mesmo, mas não pense assim, não se deixe se diminuir, você é muito mais do que aparenta ser. Saiba disso, muito mais. Conheça o seu valor. Cada um de nós temos o nosso valor, e são valores imensos, com maravilhosas experiências de vida, sabe? Quantas experiências de vida cada um de nós temos vivido, passado, na verdade? É você. Você é esse estado de consciência, você é essa história. Eu sou essa história que vivo hoje aqui, certo? Então, fica essa reflexão aí. Muita gratidão a todos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, né? E muita gratidão. A gente se vê mais tarde.